Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para fazer a correção das questões da aula síncrona do dia 28 de outubro, aquela aula em que eu não pude estar com vocês, mas eu deixei as questões para que vocês pudessem fazer durante a aula, tudo bem? E aí, como essa semana nós tivemos um feriado, e aí um dia a menos para estarmos juntos, então decidi deixar a correção na forma de uma videoaula e vocês podem consultar no tempo de vocês, quando vocês precisarem, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira questão falava quantas metades há em 5 pizzas? Então eu vou imaginar inicialmente uma pizza, quantas metades ela tem? Duas metades, né? Imaginando que eu estou cortando ao meio e eu tenho duas metades. Se em uma pizza eu tenho duas metades, duas pizzas eu tenho 4, 3 eu tenho 6, 4 eu tenho 8, em 5 pizzas eu terei 10 metades, não é isso? Então, 10 metades em 5 pizzas. Bom, isso a gente consegue imaginar, né? Eu tenho um número pequeno ali para eu poder contando, eu posso fazer o desenho para verificar de uma e aí multiplicar então para 5. Mas o que é que isso tem a ver com a divisão de fração, né? Alguém pode perguntar, já que esse é o tema que a gente está estudando agora. Bom, eu posso fazer a divisão, então, 5 pizzas, como sempre, do 5, um número inteiro, e ele está sendo, então, dividido em metades. Metades a gente representa pela fração 1 sobre 2, 1 meio, certo? E ao executar, então, essa divisão de um número inteiro por uma fração, a gente pode utilizar, então, a regra da divisão, aonde eu coloco um embaixo do número inteiro, e a regra diz que eu copio o primeiro número e multiplico pelo inverso do segundo número. Ao fazer isso, a gente tem o cálculo de multiplicação de fração, de cima vezes o de cima, então 5 vezes 2 é 10, de baixo vezes o de baixo, 1 vezes 1 é 1. E aí, 10 inteiros, a gente sabe que é 10, né? O inteiro não precisa do 1 embaixo, enquanto resposta, tá certo? Bom, e aí, quantos quartos de pizza há em 3 pizzas, que era a segunda questão? Se eu imaginar em uma pizza, quantos quartos ela tem? Ela tem 4. Se eu dividir em 4, ela tem 4 partes de 4. Cada uma dessas partes representa um quarto, tá? E eu tenho agora 3 pizzas. Então, se em uma pizza eu tenho 4, duas eu tenho 8, 3 eu tenho 12. Tá vendo? A gente consegue fazer esse raciocínio da divisão, imaginar então todas essas partes. Mas enquanto divisão de fração, como é que eu escreveria isso, né? As 3 pizzas são o inteiro, 3 inteiros, que estão sendo divididas em um quarto, né? Quantas partes de um quarto eu tenho dentro de 3 inteiros? Essa é a pergunta. Então, executando aqui a divisão das frações, coloco um embaixo, eu tenho 3 inteiros, e aí copia o primeiro número e multiplica pelo inverso do segundo número. Executando aqui essa multiplicação, eu tenho 3 vezes 4, 12, e 1 vezes 1, 1. 12 inteiros, basta escrever apenas 12 na resposta, tá certo? Então, aí está, né, as duas formas de fazer. Você pode fazer apenas, né, imaginando as figuras, contando as partes, fazendo cálculo mental, ou executando, então, a divisão envolvendo número inteiro e fração. Tudo bem? Vamos para a próxima. A questão 3. Com 10 kg de azeitona, se pretende encher pacotes de vários tamanhos. Quantos pacotes poderão ser enchidos se cada pacote tiver 1/8 de quilograma? Então, eu tenho 10 quilogramas e eu vou encher pacotes de 1/8 de quilograma. Então, nós vamos fazer essa divisão. Os 10 quilogramas eu vou dividir por 1/8. Quantos pacotes de 1/8? Né? É assim que a gente faz divisão. Se fosse o número inteiro, né, eu teria, por exemplo, 10 pacotes
desculpa, 10 quilogramas eu quero fazer pacotes de 1 quilograma, então eu teria 10 pacotes. Se eu quisesse fazer pacotes de 2 quilogramas, então eu teria 5 pacotes. Então a gente consegue imaginar o número inteiro, né? Ainda mais com um divisor exato de cabeça. Então a conta nesse caso de divisão é mais óbvia que é o que eu tenho que fazer para saber quantos pacotes. E aí nós vamos executar esse cálculo então. Lembra quando é número inteiro, coloca um embaixo. E aí a regra da divisão para agilizar e facilitar o cálculo, né? Então, 10 inteiros, copia o primeiro número, multiplica pelo inverso do segundo número. E aí eu tenho, então, 10 vezes 8, 80. 1 vezes 1, 1. 80 pacotes, 80 inteiros, eu respondo apenas 80 pacotes, né? E aí uma das alternativas era exatamente o 80. Certo? Vamos para a próxima. Questão 4. Os mesmos 10 quilogramas de azeitona, só que agora o pacote vai ser de 2/5 de quilograma. Será que 2/5 é maior que 1/8? Então, será que eu vou ter menos pacotes? Né? Se os meus pacotes tiverem uma quantidade maior de azeitonas, eu vou ter, né, uma quantidade menor de pacotes. Não é isso? Vamos ver o que vai acontecer. Se você já tem uma boa noção de frações, né, do quanto a fração representa, você já tem uma ideia da quantidade de pacotes, certo? Então, nós vamos agora dividir os 10 quilogramas em pacotes de 2/5 de quilogramas. 10 inteiros, a gente põe um aqui. E faz, então, a regrinha para agilizar. O primeiro número multiplicado pelo inverso do segundo número. E aí, executando o cálculo, então, 10 vezes 5, 50. 1 vezes 2, 2. Faz a divisão aqui, que é uma divisão, né? Ou a simplificação da fração é a mesma coisa, tá? Lembra que a fração significa divisão, e se o número de cima dá para dividir pelo de baixo, você já pode fazer direto, tá? 50 dá para dividir por 2, que vai dar, então, 25 pacotes. Então, a resposta aqui, 25 pacotes de 2/5 de quilogramas. Eu consigo fazer com 10 quilogramas de azeitona. Vamos para a próxima. Questão número 5. Josefa toma 1/4 de litro de leite por dia. Quantos dias levará para beber 3,5 litros? Né? 3,5 quer dizer 3 inteiros, 3 litros e meio litro. Então, 3 mais meio, 3,5 litros, tá certo? Então, ela toma 1/4 de litro de leite por dia. Quantos dias levará para beber 3,5 litros? Então, aqui tem várias formas de você poder raciocinar, né, nessa questão. Quem gosta de representar pelo desenho, também dava para representar, né? Então, imagina que você tem 3 litros inteiros, certo? E a outra caixinha que só tem meio litro, só meio, tá bom? 1/4 de litro, que é a mesma coisa que se você tivesse dividindo em 4 partes. Então, olha só, 4 partes aqui, 4 partes aqui, 4 partes aqui. Então, o primeiro litro, né, imagina que cada inteiro é 1 litro. O primeiro litro eu tenho 4 partes de 1/4. Então, dá para 4 dias. No segundo litro, eu tenho outros 4 partes. No terceiro litro, eu tenho mais 4. Só que a hora que chegou aqui, lembra que eu só tenho essa metade aqui, certo? Então, se eu dividir em 4, eu vou ter apenas 2 aqui, partes, porque aqui já tá vazio, certo? Então, aqui eu tenho mais 2 partes de 1/4. Então, o total de quartos que eu tenho, 4, 8, mais 4, 12, mais 2, 14. Então, vai dar 14 dias
esses 3,5 litros, já que ela toma 1/4 de litro de leite por dia. Dá para transformar em mililitro também, trabalhar com uns ml para ir contando os dias, é outra forma de você resolver esse problema também, tá? Então, lembrando que 1 litro são 1.000 mililitros e 1/4 vai ser 250 ml, né? 250 mililitros. Então, em 3,5 litros, né? Ou seja, em 3.500 mililitros, dividido por 250 mililitros, vai dar, então, os 14 dias, tá? Também dá para fazer dessa forma, tudo bem? Agora, se fosse na divisão de fração, você teria que dividir os 3,5 litros. Opa! Pera aí, que aqui é meio, é 2. Então, vamos lá. Os 3,5 litros, você teria que dividir por 1/4, certo? Agora, eu não posso dividir um número nesse formato aqui, tá bom? A gente tem que transformar esse inteiro numa fração só. E aí, como é que eu faço isso? Né? Quando ele tá nesse formato aqui, você multiplica aqui o denominador pelo número inteiro e depois soma com o numerador da fração, tá? Olha só, 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. 7/2. E aí, eu consigo, então, executar a divisão com 1/4. Por que que eu fiz esse truquezinho aí de multiplicar? Na verdade, eu transformei em uma fração equivalente. 3 inteiros e 1/2 é a mesma coisa que 7/2, né? Afinal de contas, 3 inteiros, cada inteiro tem 2 metades, certo? Então, 1 inteiro são 2 metades, 2 inteiros são 4 metades, 3 inteiros são 6 metades, mais uma metade que estava aqui na forma de fração já meio, eu fico com 7 metades, ou seja, 7/2, tá? Então, eu transformei aqui numa fração equivalente, sem usar o número inteiro, para aí sim eu conseguir executar a divisão, tá? Aí é só aplicar a regrinha da divisão. Então, a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Executou o cálculo, 7 vezes 4, 28. Opa, escorregou o número aqui da professora, hein? E aqui, desse lado aqui, desculpa, embaixo, 2 vezes 1, 2. E aí, 28 dividido por 2, que é 14, tá? Então, chegando, então, nos 14 dias. Então, tá vendo que é o mesmo problema, a gente tem várias formas ali de raciocinar e chegar nessa resposta. A próxima questão, a questão 6. Se, para pintar 2/3 de muro, são necessárias 6 latas de tinta, qual fração desse muro é pintada com o conteúdo de 1 lata de tinta? Nesse caso aqui, então, eu vou pegar a área pintada, que é de 2/3 do muro, e eu vou dividir pelas 6 latas, porque o resultado é exatamente a parte do muro que vai usar apenas 1 lata. Então, é só executar aqui a divisão, e nesse caso, a divisão de uma fração, então, pelo número inteiro, né? Lembrando, quando tem número inteiro envolvido na divisão, a gente coloca um 1 no denominador, para poder usar a regra de uma forma prática e rápida. Então, a primeira fração é multiplicada pelo inverso da segunda. Executando a multiplicação, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 6, 18. E lembra que na divisão de fração, assim como nas demais operações, toda vez que der para dividir, a gente divide, e quando der para simplificar, a gente simplifica também. Nesse caso, não dá para dividir, porque o 2 não dá para dividir por 18, mas dá para simplificar essa fração, porque tem números pares aqui, então eu sei que eles têm o 2 como divisor em comum. A gente só pode simplificar quando tem um divisor em comum. 2 dividido por 2 é 1, 18 dividido por 2 é 9. Então, a gente tem aqui a resposta esperada. Então, 1 lata de tinta pinta o equivalente a 1/9
do muro. E a última questão, a questão número 7. O tanque de gasolina de um carro tem capacidade para 56 litros. O marcador aponta exatamente a metade da distância entre 1/2 e 3/4. Quantos litros de gasolina há no tanque? Então, de novo, a gente tem várias formas de explorar. Você pode ver quantos litros tem na metade, quantos litros é 3/4, e aí ver, né, em litros já a metade entre eles, tá certo? Ou na forma fracionária, toda vez que eu quero saber a metade entre dois valores, a gente soma esses dois valores e divide o resultado por 2. Achar a metade e dividir por 2, certo? Então, se eu quero a metade entre dois números, eu vou somar esses dois números e dividir o resultado por 2. Seja o número inteiro ou seja na forma fracionária, como é essa situação, tá? Mas como eu falei antes, você pode explorar de outra forma, usando a própria quantidade de litros para buscar uma alternativa de resposta, tá certo? Mas eu vou explorar aqui a fração, porque é o nosso tema de estudos, tá certo? Bom, nesse caso, então, primeiro tem que saber o resultado dessa soma para depois dividir por 2, tá? E para somar duas frações, nós precisamos deixá-las com o mesmo denominador. Lembram disso? Eu só posso somar frações que tenham denominadores iguais. Quando não tem, a gente tem que achar as frações equivalentes. Olhando, então, inicialmente para os denominadores, então aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. 2 e 4, né? Eles estão na tabuada de quem? Eles estão 2 e 4, tem um número que esteja na tabuada do 2 e na tabuada do 4. Múltiplo em comum ao 2 e ao 4. É o próprio 4. Muito bem, quem pensou no 4 acertou. Então, eu tenho aqui o 4 e o 4, né? Na tabuada do... O 4 aparece na tabuada do 2 e o 4 aparece na tabuada do 4. Ele é um múltiplo em comum, tá bom? E aí, a gente transforma as frações equivalentes. No caso aqui, vai continuar o 3 nessa segunda fração, porque o 4 no denominador não mudou. Agora, aqui na primeira mudou. O que aconteceu do 2 para o 4? Foi multiplicado por 2. 2 vezes 2 é que deu 4. Então, eu vou ter que multiplicar aqui por 2 também, para tornar a fração equivalente. 1 vezes 2, 2. Muito bem. Agora que eu tenho os denominadores, né? Copio o resto aqui, para não perder a minha expressão, certo? E agora que eu já tenho os denominadores iguais, conservo o denominador e eu posso fazer a soma com os numeradores. Então, 2 mais 3, 5, tá certo? Então, eu sei que eu estou lá com 5 quartos e eu vou achar a metade de 5 quartos. Continuar aqui do outro lado. Lembra que quando você está fazendo divisão de número fracionário com o inteiro, coloca um embaixo. E aí, a regra prática, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 5 vezes 1 é 5, 4 vezes 2 é 8. Você está com 5/8 do tanque, tá? Então, a metade entre 1/2 e 3/4 são 5/8 do tanque. Agora, ele quer saber em litro. Se fosse em fração, você já tinha a resposta. Como ele quer em litro, você vai achar 5/8 de 56. Lembra quando você quer achar de alguma coisa, é a mesma coisa que vezes? Lembra disso? Olha lá, numa mesma questão a gente retomou adição, divisão, fração de um número, ó. Usamos fração equivalente para fração. Olha quanto que a gente mobiliza numa única questão, não é isso? E aí, então, 5/8 de 56 é a mesma coisa que 5/8 vezes 56. Você pode, então, dividir por 8 e multiplicar por 5, ou multiplicar por 5 e depois dividir por 8. Tá no mesmo, tá? Eu vou fazer a divisão primeiro, porque como eu sei a tabuada de cabeça, eu sei que 56 dividido por 8 vai dar 7. E aí, 7 vezes 5 vai dar 35 litros. Essa
é a minha resposta, tá? Nossa, professora, que caminho complicado que você fez. Tenho certeza que alguém está pensando nisso agora, né? Qual que era o caminho que poderia ser mais fácil se você já transformasse em litros? Vamos lá. Se eu já tenho aqui 56 litros e eu quero saber entre a metade e entre 3/4 do tanque, qual que é a metade? Metade de 56. Ah, metade de 56 é 28 litros. Tá, então você já sabe que é mais que a metade, porque tá entre metade e 3/4. 3/4 do tanque. Quanto que é 3/4 do tanque? Bom, 3/4 você também vai seguir o raciocínio. 3/4 de 56. Então, você vai dividir 56 por 4 e pegar 3. 56 dividido por 4 vai dar 14. Vezes 3 vai dar 42. Então, você tá lá. Meio tanque, marcando aí 28 litros, e 3/4 do tanque, marcando 42 litros. Agora, eu quero saber a metade entre eles. Quantos litros vai ser, né? Quantos litros vão ser ali a metade? Então, aí, lembra da metade? Você soma e divide por 2? Você faz a mesma coisa aqui também, tá certo? Então, você vai somar 28 mais 42. 28 mais 42, que dá 70. É isso? Se a professora não tá muito devagar hoje. Tá? Vai dar 70. E aí, nós vamos, então, dividir por 2, olha lá. E aí, eu vou encontrar, então, os mesmos 35 litros, ok? Então, aí, como eu tinha dito inicialmente, você explorando pelos litros, né? Mas, novamente, se eu quero saber a metade entre dois valores, seja na forma fracionária, como eu fiz primeiramente, seja na forma usando os números inteiros em litros, como eu fiz aqui da segunda maneira, né? A metade entre dois valores, a gente soma esses dois valores primeiramente e depois divide por 2, então, encontrando a metade, ok? Eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los, conseguido tirar as dúvidas que ficaram. Se ainda sobrou alguma dúvida, traz para mim na nossa próxima aula síncrona e a gente pode conversar sobre elas sem problema nenhum. Tudo bem? Espero que o cachorro do vizinho não tenha atrapalhado tanto, não sei se vocês estão ouvindo tanto quanto eu. Eu esperei um horarinho da noite aqui para acalmar, mas é a hora do cachorro, não teve jeito, gente. Tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.